Professor, o senhor, sobre essa nova ordem mundial e as especulações aí de que a Rússia quer, na verdade, se beneficiar da fraqueza atual do Ocidente, você acredita que essa era a intenção real do Putin? E qual que seria o objetivo final dele? Olha, eu tenho ouvido muita gente falando sobre esse negócio todo, da fraqueza do Putin. A história de deterioração do poder dos Estados Unidos não vem do Biden, hein? Não é culpa do Biden. Isso é um processo histórico, as nações sobem e descem. É uma coisa que a gente vê ao longo da história. Um dia você está na parte de cima, você está na parte de cima, quando você está lá em cima, você começa o declínio. Isso é normal, não é? O grande problema é quando os países tentam resistir mais tempo nesse processo de declínio e sem ver aquilo que está acontecendo. Mas eu sempre comento, se você me perguntar quando começou este declínio, este desengajamento dos Estados Unidos, para mim sempre foi a eleição do Bill Clinton, porque você teve ali com o presidente George Bush pai, os Estados Unidos que haviam vencido a Guerra Fria, não é? Que haviam ganhado ali do Império Soviético, que a União Soviética tinha colapsado e que estavam reinando absolutamente tranquilos no mundo. Só que o presidente George Bush pai não foi reeleito. Não é? Foi eleito Bill Clinton, cujo argumento é a economia estúpida. Esse foi o tema da campanha dele, que é a volta à situação ao interior dos Estados Unidos, a olhar para a sua própria situação e dizer, olha, nós não somos xerifes do mundo, nem queremos ter esse papel. Então, um desengajamento grande dos Estados Unidos nesse sentido. E a participação do Ocidente no comércio internacional, na economia global, tem diminuído. E não é porque nós ficamos piores também, é que você teve a ascensão econômica dos países asiáticos, que tem maior parte da população global, mora na Ásia. Então, esta transferência do eixo era algo esperado, só não tinha acontecido ainda, porque estes países tinham os seus problemas econômicos e tinham os seus problemas políticos. Mas se eu pegar um livro de história e olhar o mundo durante as últimas 20 décadas, pelo menos por 17 décadas, as principais economias globais estavam na Ásia. Não é? Isso que nós temos agora é uma como é que eu diria, um hiato muito curto na história, não é? Mas historicamente a China sempre foi uma grande economia, a Índia sempre foi uma grande economia. Só lembrar o seguinte, né? Os portugueses saíam de Portugal para a China e a Índia para trazer as coisas que você tinha na China e Índia. E não o contrário. Não é? Não tinham os chineses e os indianos saindo de lá para vir comprar coisas na Europa e levar para lá. Não havia isso, né? Porque a parte global, comercial, do comércio internacional que era relevante era justamente aquela parte do mundo. Então nós estamos vendo o pêndulo da história voltando nisso. Então quando a gente começa a falar, não, é uma grande mudança, coisa parecida, é que, é claro, né, nós temos aquela ideia de que o mundo vai acabar, que acho que às vezes até uma impressão criada pelas religiões monoteístas, e que os americanos também, nesse sentido, estimulam um pouco desta narrativa de que são o último lugar de esperança do mundo e um certo excepcionalismo, mas a realidade é que faz parte da vida. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. O problema todo é que esta transição, este período de transição, ele implica duas coisas. Em primeiro lugar, a potência que está em declínio, reconhecer que está em declínio. Em segundo lugar, a mesma potência que está em declínio, não querer combater de tal forma a potência em ascensão ou as potências em ascensão, justamente por mero capricho, porque isso pode gerar aí um período de instabilidade que provavelmente seria desnecessária. Mas, como a gente sabe, poder nunca é dado, né? Poder sempre é conquistado, e é por essa razão que você enfrenta essa situação atualmente. Então, quando a gente fala desta nova ordem, não é nova ordem em sentido assim, porque a Rússia sempre foi um grande império, a China sempre foi um grande império, e é normal que elas voltem a ter aí uma maior impacto na economia global e uma maior preponderância global.